Aleluia, I love you, Jesus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos só por alguns instantes. Levante suas mãos aos céus, mesmo sentado. E adore Ele por alguns instantes. Agradeça a Ele. Diga obrigado, Jesus. Levante suas mãos e reconheça a grandeza, a soberania dEle. Nós te amamos. Jesus, Jesus. Adore Ele, adore Ele. Adore Ele, adore Ele. Calamaço de contente de balabababas. Remaço de calamacha. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos, doce Espírito. Ramaço de que tem bababacha daralabababas. Xandalamamabas. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cante isso para Ele. A cidade do de toda grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o diante dele queremos o teu nome. Tu és exaltado, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Em teu pois só tu és, o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos. Porque o Senhor é soberano,
sobre tudo e sobre todos. Ninguém é maior que o Senhor neste lugar. O Senhor continua no controle de tudo. E a Ti nós rendemos toda a nossa adoração, rendemos a Ti todo o nosso coração, toda a nossa devoção, todo o nosso ser, o nosso respirar, nós entregamos a Ti e reconhecemos que tudo vem de Ti. Sem Ti nada teria sido feito. Tudo começa em Ti. A vida está em Ti. Tu és o centro, Tu és o sentido, Tu és o motivo, Tu és o alfa e o ômega. Tudo começa e termina em Ti. Te adoramos, doce Espírito. Te agradecemos por essa noite, por essa presença e pelo privilégio de mais uma vez podermos sentir o Seu perfume, que é tão doce, é tão suave. O Seu perfume mexe até com os meus pensamentos, mexe com os meus planos. A Sua presença, ela é tão agradável. Como nós te amamos, Jesus. Como nós te amamos. Como nós te amamos. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Fala conosco nessa noite, Pai. Usa agora a Sua palavra para falar conosco. O Senhor já falou conosco de outras formas, mas eu quero pedir que o Senhor fale conosco agora através da Sua palavra. Nos tira de nós mesmos, nos arranca do nosso eu, quebra os nossos conceitos, os nossos valores, para que seja feita a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Boa noite a todos. Graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de João. Capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 40. Antes de ler, eu queria compartilhar algumas coisas contigo a respeito do que já aconteceu neste culto. Enquanto a oferta estava sendo ministrada, Deus me falou algo muito específico. Ele disse que nunca se tratou de dinheiro. Porque na verdade o que move o reino dos céus não é o dinheiro. São os valores que te fazem trazer o dinheiro. É o porquê. Como assim, pastor? Eu entendi a palavra de Deus de uma forma tão poderosa que eu decidi ser fiel a Ele e dizimar. Quando você traz a sua oferta e a fidelidade vem junto, é o que de fato Deus está olhando. Pastor, eu decidi caminhar com Cristo e eu decidi confiar nele, por isso eu dizimo. Quando a sua confiança vem junto com a sua oferta, é isso que Deus quer encontrar. Pastor, então não preciso dar. Quando você não dá, significa que você confia mais no dinheiro. Você está entendendo? Não é simplesmente valores naturais, mas são espirituais. E isso são para todas as áreas da nossa vida. Existem pessoas que querem manter amizade fundamentada em dinheiro. Esse é um valor correto? Sim ou não, gente? Sim ou não? Estar com alguém por aquilo que ela tem é amizade isso? Não.
O que precisa ter numa amizade? Cumplicidade, fidelidade, lealdade. Tem gente que às vezes até dentro da igreja fica rodando que nem peru anos e anos, não chega a lugar nenhum, porque não é legal, ou melhor, não é leal ao relacionamento, não é fiel. Pastor, como assim? Escute, igreja não é para que nós vivamos algo natural, mas é para que o sobrenatural se manifeste. Por isso que tem gente que não consegue chegar a lugar nenhum. Estou tantos anos e nada é porque você é desleal. Você come no prato e depois vomita nele. Você fala mal do prato que você come. Isso é deslealdade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O reino de Deus, ele se move por aquilo que é espiritual. E quando nós estamos falando de oferta também, ele se move pelo que é espiritual. A igreja, ela precisa se mover, nós precisamos se mover por aquilo que é espiritual. Nós não podemos olhar hoje simplesmente para a estrutura, para as paredes e achar que nós só estamos nos reunindo para descontrair. Não, nós estamos aqui cumprindo o propósito. Amém? Pastor, o que isso significa? Eu posso estar aqui dentro, vivendo segundo os meus valores. Isso significa que como igreja você não vai romper. Porque o que move a igreja tem que ser os valores do Espírito. Se eu não entendo o que de fato rege o mundo espiritual, eu jamais vou conseguir me mover de uma forma espiritual, mesmo estando dentro de uma entidade que representa algo espiritual. Estar aqui dentro não nos faz espirituais. Os nossos valores sim nos fazem espirituais. O porquê nós nos movemos, isso sim revela se somos espirituais. E é importante que nós avaliemos isso, porque senão nós estamos vivendo debaixo de um engano. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. Nós precisamos parar de olhar para aquilo que é espiritual de uma forma natural. Porque você e eu, nós só valorizamos algo quando nós entendemos quando aquilo de fato, ou qual o valor de fato aquilo tem. Existem coisas que para nós não tem valor. Você me perdoa se isso vai te chatear, mas eu não estou preocupado em te chatear. Eu não vim aqui falar para você o que você queria ouvir, sim o que você precisa ouvir. Deixa eu te falar. Enquanto você e eu, nós continuarmos achando que nós podemos viver o reino de Deus ao nosso modo, nós vamos viver enganados. Porque o reino de Deus se move segundo a vontade e os princípios dele. Então não cabe a mim querer viver o que é sobrenatural, o que é espiritual de uma forma carnal. Eu não posso. Eu não posso. Vamos ler João capítulo 11, verso 40. E disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. É muito doido quando nós olhamos para um momento como a ceia. E é por isso que eu falei que eu queria comentar de algumas coisas que já aconteceram no culto. Quando aconteceu a primeira ceia, vocês se lembram quando foi que aconteceu a primeira ceia? Quando foi, gente? Ninguém lembra? Rapaz, vamos ter que fazer uma aula aí sobre ceia, Igor. Ceia. Quando foi que aconteceu a primeira ceia, gente? O pastor Marcelo falou aqui, não falou? Sim ou não?
Não falou, Marcelo? Você não falou sobre a Páscoa? Não falou sobre a Páscoa? Perdão, estou confundindo. É verdade. Vocês são moreninho cor de jambo, né? Verdade, perdão, Carlos. Ele falou sobre a Páscoa, não falou? Sim ou não? O que tinha? Quais eram os elementos que representavam? Vocês se lembram ou não? Deixa quieto. Vai lá estudar depois. Mas eu quero continuar um pouco mais. A palavra de Deus, ela vai fluindo de uma forma progressiva. E é isso que eu quero que você entenda. Ali aconteceu e existiam os elementos que representavam aquele momento. E vai fluindo, algumas coisas vão sendo adicionadas ao momento de ceia. Coisas que nós não temos hoje. E eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, lá naquele momento, existia coisas que foram expandindo. Houve um momento, para resumir, que a ceia, ela era ministrada com ervas, ok? Ervas amargas. Pastor, como assim? Ela tinha na mesa também da ceia, tinha ervas amargas. O que significava? O período que o povo passou de escravidão. Você sabia disso? Resumindo, vai abrangindo. Houve um período, ou melhor, ainda é assim para os judeus, que 4 taças eram colocadas à mesa. Você sabia disso? Sim ou não? Fala que não, porque aí pelo menos eu vou ficar feliz porque eu te dei algo novo, né? 4 taças. Alguém sabe me dizer o que elas representavam? A primeira aliança. Pastor, o senhor falou de aliança já aí, falou de lealdade. Deus continua se movendo em aliança. Abraão. Segunda, essa vocês vão saber. Abraão, Isaac. E a terceira, Jacó. E a quarta taça, o que significava? Essa taça, ela sempre ficou na mesa sem ser mexida. Porque eles participavam da primeira, da segunda e da terceira taça. E a quarta, o único que poderia tomar dela seria o Messias. Estão entendendo? As 3 primeiras taças, elas eram tocadas porque representavam uma aliança que eles tinham vivido. E a quarta taça sempre terminava a ceia com ela cheia. Ok? Agora vamos para outro texto para vocês se lembrarem. Jesus fez algo que deixou o povo muito doido. Ele entrou no templo e sentou numa cadeira. Alguém se lembra ou não? Que cadeira que era essa? Pastor, credo, Jesus era terrível, né? Gente, ele entrou. Existia uma cadeira que ninguém sentava. Todas as outras, todo mundo podia sentar. Mas aquela cadeira dentro do templo ninguém sentava, porque aquela cadeira era do Messias. Aí Jesus entrou lá e sentou na cadeira do Messias. Pastor, o que isso tem a ver? Olha só como algumas coisas vão acontecendo gradativamente. Algumas coisas vão revelando um tempo profético. Vão revelando as alianças, aquilo que Deus fez. E aí estava a cadeira, Jesus sentou, aí já ficaram todo mundo bravo, porque ele assumiu o lugar do Messias. E aí continua a caminhada de Jesus. E Jesus teve uma ceia. Todo mundo já viu aquele quadrinho bonitinho dos discípulos lá? Desenho bonito aquele. Tem gente que gosta daquele desenho. Então,
E eles estavam lá na ceia. E as 4 taças estavam na mesa. Todo mundo participou das 3. Jesus foi lá e pegou a 4. E tomou. Por isso que ele diz: esse é o sinal. Ali foi o fim da picada, acabou. Falaram: vamos ter que matar ele. Mas pastor, o que isso significa? Pode tirar da mesa as ervas amargas, pode tirar tudo que representava o sofrimento e a escassez na vida de vocês, porque hoje quem precisava chegar para dizer está cumprido está aqui. Você está entendendo? É importante que nós entendamos o que de fato está acontecendo. Quando nós estamos participando da ceia, nós estamos concordando: ele já veio, a 4ª taça, o vinho, o suco de uva que estava nela já foi consumido. Jesus já assumiu o lugar dele no trono. Pastor, e o que isso tem a ver? Escute, tudo isso é espiritual. Eu e você, nós não podemos encarar um momento como esse como algo natural. Porque a história, tudo que indicava que ele viria, já não diz mais. Ele já veio, ele já fez, já está feito. Pastor, mas por que os judeus continuam esperando? Porque eles não creem que isso aconteceu. Ah, pastor, né? Deixa eu te falar. Isso é porque a sua fé, o seu posicionamento de fé, você crer em algumas coisas, te faz ver e reagir de uma forma diferente. Eles continuam esperando algo que já aconteceu, já existe evidência. Preste bem atenção. Esse texto que nós lemos, esse versículo diz: não te dei dito, se creres verás a glória de Deus. Escute, tudo evidente, tudo muito claro, mas ainda assim tem gente que não acredita. Escute, o que você não acredita, você é impedido de desfrutar. O que você e eu, o que nós não acreditamos, nós somos impedidos de desfrutar daquilo. É por isso que existem pessoas que conseguem viver algumas experiências diferentes de outras. Às vezes num culto como esse, alguns saem de uma forma e outros saem de outra. Pastor, por quê? Porque a palavra, ela se manifesta dentro de mim e de você, de acordo com o que nós cremos nela. Como você crê, como você vê o Evangelho, como você acredita nele, é dessa forma que você e eu, nós vamos nos comportar. Para quem acha que viver com Cristo, viver o cristianismo, é apenas um culto de domingo à noite, orar todos os dias, é exagero. Mas para quem acredita que ainda orando todos os dias, ainda assim não consegue recompensar o que ele fez, sempre vai acreditar que está devendo algo. Deixa eu te falar uma coisa: nós somos devedores. Mas pastor, é porque ele me cobra? Não, esse que é o problema. O amor dele é tão grande que ele não me cobra, mas eu me sinto. Não é por opressão, não é por obrigação, mas é por encargo. Como que eu posso olhar para um Deus que fez tanto por mim, que entregou no mínimo a vida, posso dizer assim, e eu não posso entregar no mínimo a vida? Sabe o que é interessante? Sabe por que nós não vamos conseguir ganhar de Jesus nunca? Porque o mínimo de Jesus representa talvez o máximo para você. Como assim? Ele entregou a vida dele e falou: por vocês eu entrego.
mas para nós é tão difícil. O parâmetro de Jesus, aquilo que Ele estabeleceu para nós é tão difícil. Só que é importante que você entenda, que nós entendamos, grave o que eu estou dizendo. Eu e você só vamos entender a dimensão ou parte daquilo que Ele fez quando de fato a nossa vida estiver entregue. Porque aí a gente vai entender o valor da oferta, o porquê Ele se entregou. E aí nós vamos olhar o cristianismo de outra forma. Só que tudo isso está ligado ao nosso sistema de crença. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Tu és bendito, Jesus. Marcos 16. Nós vamos ler o verso 17 e verso 18. E diz assim: os sinais seguirão, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Prossiga. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão? Veja só. Se eu e você nós ficarmos olhando para isso daí como uma história que Jesus contou, isso jamais será um desafio para mim e para você. Pastor, o que isso quer dizer? Isso está ligado ao nosso sistema de crença. A igreja, para querer amenizar algumas coisas durante os anos, começou a mudar o foco e dizer que isso aqui era só para o tempo de Jesus. Não. Isso aqui é para mim e para você. Tudo que nós precisamos é crer. Tudo que nós precisamos é crer. A nossa vida, como nós reagimos diante das circunstâncias, tudo isso está ligado ao sistema de crença. Abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 11. Mateus 11, verso 28. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, olha para frente. Deus revelou agora, aleluia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Mais um. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Gente, aplauda Jesus por esse povo aí, que agora tem até Bíblia aí. Aleluia. Gente, eu só queria confessar algo para vocês. Eu amo minha igreja, gente. Eu amo vocês, viu? Eu amo esse povo, cara, que tem um coração disposto. Esse povo não serve mais não, porque eles já não fazem mais o que pede. E quando você deixa de fazer o que pede, você começa a surpreender todo mundo que está à sua volta. Porque fazer o que pede é fácil. E na verdade a Bíblia usa até um termo que eu não vou usar, não. Deixa para lá. Ela diz que quem faz o que é pedido, deixa para lá. Tomai sobre vós o meu jugo. Volta lá, meu filho. Sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Eu achei a palavra julgo, eu sempre achei essa palavra julgo um pouco pesada. Espera aí, lança sobre... Volta no 28, por favor. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Espera aí, a pessoa vem cansada, sobrecarregada, e você vai lançar isso sobre Deus, e Ele vai colocar sobre você um jugo. Não é estranho isso? Eu falava, Deus, rapaz, eu já estou cansado, e o Senhor vai colocar mais jugo. Porque talvez o entendimento de jugo que nós temos estava equivocado. Talvez o entendimento de jugo que você tem estava equivocado. Olha só o que é jugo. O jugo era usado nas juntas de bois. E era colocado sobre o pescoço desses animais, fazendo com que eles andassem no mesmo compasso. Os jugos eram colocados sobre os animais para que eles pudessem andar no mesmo compasso. É que quando a gente fala de jugo, a gente lembra também de cangaia na Bahia, cangaia, que põe no pescoço para não furar a cerca. Não é não? Para montar, enfim. Não sei se vocês já viram uma vaca com isso aqui no pescoço, no pasto. Aquilo lá significa insubmissão. Não é disso que nós estamos falando. Por quê? Porque aquilo é colocado no pescoço dela para ela não furar cerca. Ela quer sair do território dela. Então é assim. Para quem quer viver debaixo de insubmissão, era colocado isso. Só que eu quero que você entenda que eu tinha esse entendimento que era a mesma coisa, não era. A cangaia era colocado para que aqueles que estavam aprendendo a desenvolver o trabalho caminhassem tudo no mesmo ritmo. O jugo. Para que todos caminhassem no mesmo ritmo. Pastor, o que isso quer dizer? Eu falei, Deus, continua meio complicado. Primeiro, o Senhor está chamando a gente de animal. E aí Deus começou a falar comigo a respeito disso. O que Ele está dizendo nesse texto é o seguinte: traga tudo que te traz aflição, medo, que te faz sofrer, e coloca diante de mim, e começa a caminhar no meu compasso. Deixa eu te direcionar. Caminha do meu lado, que assim você não vai mais sofrer. Você não vai precisar carregar sobre você angústia. Muito pelo contrário, você vai carregar uma verdade, porque quem vai andar do seu lado é a verdade. Como assim? Caminha do meu lado, no meu compasso. Quem é Jesus? A verdade, não é isso? Jesus é o caminho, a verdade. Olha só que interessante, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, ei, caminha comigo no meu compasso, que você não vai viver em tristeza, você não vai viver cansado. Por isso que Ele está dizendo, lança tudo isso diante de mim e toma sobre ti. Escute, lança o que te fez sofrer, o que te fez chorar, o que te desgastou diante de mim, que eu tenho um novo caminho para você trilhar. Escute, não do seu jeito, eu vou dizer o que você vai fazer passo a passo. Esse é o evangelho proposto para mim e para você. É para isso que Ele nos chamou. E isso é importante que nós entendamos, assim como os milagres, para serem ativados na nossa vida, é necessário crer. Para que nós possamos viver o reino de Deus, nós precisamos crer. Se nós não tivermos esse entendimento e acharmos que nós podemos viver ainda no evangelho, no nosso compasso e no nosso passo, nós vamos viver tropeçando. É importante que nós entendamos isso. E quando eu digo importante, é para enfatizar. O evangelho não se trata de mim e de você. Se trata de Cristo. Se trata da vontade dEle. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Verso 3.
João 12:3. João capítulo 12, verso 3. Aleluia. Me ajuda aí. Aleluia. Olha só. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos ler de novo. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Pobres, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Escute, por que eu quis ler esse texto? Porque eu quero que o Espírito Santo consiga nos trazer um entendimento do que eu tenho dito até agora. Como foi que Jesus viu a atitude dessa mulher? Como algo nobre? Uma atitude de honra, sim ou não? Hã? Judas viu dessa forma? Não. Judas olhou e falou: oh, meu Deus do céu, como pode deixar acontecer um negócio desse? Um perfume desse tão caro? A gente podia ter ajudado um monte de criança. Só que a minha pergunta para você: era essa a intenção dessa mulher? Ser criticada? Ela sabia que isso podia acontecer, mas a intenção dela era reconhecer quem era Jesus. Preste bem atenção que eu vou te dizer. Quando você decide viver por aquilo que você crê, as suas atitudes podem escandalizar pessoas que são carnais à sua volta, mas na verdade isso só revela o que está dentro do coração delas. Escute, para quem é carnal, tudo aquilo que é espiritual se torna exagero. Ah, para quê? Para quê? Para que fazer isso? Vocês acham que Jesus merecia muito mais que um perfume, sim ou não? Sim ou não? Essa era a adoração que ela tinha. Ela falou: eu vou dar tudo que eu tenho de valor. Só que quando você decide caminhar pela fé, quem é carnal, quem está à sua volta, jamais vai entender isso. E tudo que eles vão fazer é criticar. Pastor, eu estou falando, o senhor está falando de quem está à minha volta. Eu espero que ninguém aqui esteja à volta. Todos aqui sejam Marias. Porque é exatamente isso que nós chamamos de adoração. Pessoas que estão dispostas a entregar o que tem de melhor diante de Deus, sem se preocupar com o que está à volta, sem se preocupar com o tempo dela, que também é precioso, mas naquele momento ela se prostra e diz: eu estou aqui, eu vou derramar tudo que eu tenho de maior valor. Deixa eu te falar uma coisa: quando eu e você, nós entendemos o valor da adoração e reconhecer quem de fato Ele é, o ambiente que nós estamos, ele muda. Pastor,
Por muito tempo foi ensinado para nós que era da adoração da música, que a gente tinha que levar o povo para Deus. Não, você tem que levar o povo para Deus. O ministro tem responsabilidade. Não tem nada a ver. Pastor, se te ensinaram isso, é tudo mentira. É tudo mentira. Só que o ministro tem a responsabilidade. Sabe do quê? Se prostrar, derramar o perfume e deixar que o perfume tome conta do ambiente. A minha responsabilidade e sua é reconhecer quem Ele é com aquilo que temos, e que o nosso perfume tome conta de todo o ambiente. Aonde eu e você, nós chegarmos, nós precisamos reconhecer Jesus. Se você reconhecer Jesus lá no seu trabalho, se você entregar o que você tem de melhor, o perfume vai começar a tomar aquele lugar. E aí não tem como, todo mundo que chegar vai falar: nossa, tem alguma coisa diferente aqui. Mas isso não está fundamentado naquilo que eu quero gerar ou impressionar a outros, mas sim quem eu quero reconhecer. A nossa caminhada cristã precisa ser reconhecer a Cristo. Precisa ser centralizar Ele na nossa vida. Precisa ser liberar o que nós temos de melhor, porque Ele é muito mais valoroso do que qualquer outra coisa. Sabe quando começa a fazer sentido? Quando nós começamos a entender que a nossa adoração, o nosso chamado é mais importante do que a nossa vida. Credo, pastor, é difícil para entender. É difícil. Mas é para esse lugar que Deus está nos chamando. É para esse lugar que Cristo está te chamando. É por isso que enquanto o povo estava dentro do Coliseu, sendo morto pelo Evangelho, existia um povo que estava lá fora cantando: Hosana, Hosana. Como assim? Cristãos sendo mortos pelo Evangelho e outros cantando lá fora. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eles são apenas uma oferta, e a oferta traz multiplicação. A gente vai continuar adorando. Quando nós entendemos que o Evangelho, que o Cristo que nós estamos dizendo é mais importante do que qualquer projeto nosso, o Evangelho começa de fato a fazer sentido. Aí nós começamos a entender que nós somos chamados para mais do que viver de um culto de domingo à noite, de quarta-feira. Ele te chamou para muito mais. Ele te chamou para muito mais. Só que o problema é que nós estamos segurando algumas coisas, nós estamos presos a algumas coisas. Nós não temos coragem de lançar algumas coisas. Mas pastor, isso é muito valoroso. Ei, você precisa mudar o seu sistema de crença. Sabe quem sofreu muito com isso? E foi um homem que escreveu, sei lá, mais que 60% do Novo Testamento. Foi um homem chamado Paulo. Ele aprendeu tanta coisa. Chegou um tempo na vida dele que ele disse: tudo que eu sabia eu tive que fazer de esterco. Sabe o que impede eu e você de crermos? É o que nós sabemos, é o que nós achamos, é as nossas experiências. Essa mulher, ela não se preocupou, ela simplesmente entrou num lugar que ela não podia entrar, que ela não era bem-vinda. Ela falou: não importa o que acham ou o que pensam, eu vou liberar tudo que eu tenho, porque eu reconheço quem Ele é. Escute, quando nós reconhecemos quem Ele é, não tem nada que nós achemos que tem mais valor. O que tiver na mão a gente joga. Pastor, mas isso não é emoção, não. Isso é reconhecimento, isso é contemplação. Quando nós conseguimos reconhecer quem Ele é, nós agimos como os 24 anciões. Nós nos prostramos e dizemos: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é. Ele não nos chamou para vermos
a palavra como uma historinha. Essa é uma história, mas não inventada, mas é uma real história, é uma verdade, é uma história de amor. Esses homens que morreram por Jesus eram homens apaixonados. Você quer assistir um filme de paixão? A Bíblia. Pastor, lá é tudo de verdade. Homens que a Bíblia diz que Jesus estava passando no porto e Pedro largou tudo para trás e seguiu ele. Só que isso está ligado ao nosso sistema de crença. Tudo nós queremos racionalizar. Não, aí já é exagero. Não, para que isso? Para que orar direto agora? Para que jejum? 24 horas de oração. Para que ir para o Amazonas se está tendo um problema de epidemia lá? Que epidemia que vá para o diabo que carrega ela. Mas que nós vamos lá, nós vamos. Pastor, como assim? Até quando nós vamos ficar racionalizando? Escute, Deus falou com Gideão: vocês vão enfrentar um povo. E aí quando foi feito o cálculo, era 135, 115 mil homens, eu não lembro direito. Os midianitas, não tem nada a ver com vocês, viu gente? A mídia, não tem nada a ver. Mas eram eles. Aí Deus falou: vamos lá, vamos levantar um povo. Aí começou a levantar o povo de Deus. Quantos mil eram? Aproximadamente de 32 a 33 mil homens. Na primeira baixa já foi 10. Os machão. Vamos encurtar a conversa. Acabou com quantos? Pastor, o que isso tem a ver com essa mensagem? Gente, é natural 300 vencer 135 mil? É? Natural é? Eu quero que você entenda que Deus está te chamando para viver o sobrenatural, coisa que não tem sentido. Aí Deus pega esses 300, leva para um lugar e fala para eles: agora vocês vão começar a fazer umas coisas meia doidas aí. Não faz sentido. Eles não pegaram na espada, eles não pegaram. Tudo que eles fizeram foi ouvir a voz de Deus. E aí no meio da noite, o exército inimigo começou a ver um monte de coisa e eles começaram a se matar. Escute, não tem nada a ver com o número. Para de olhar para o número. Você está esperando a resposta daquilo que é natural, do que é físico, do que é racional. O que vai acontecer na sua vida é sobrenatural. Para de calcular, para de querer contar. Não dá. Ei, não é isso. Deus está procurando homens que estejam dispostos a ouvir a voz dele. 300 homens. Não fazia sentido. Mas eles falaram: eu vou. A minha pergunta: cadê aqueles que Deus está chamando? Pastor, não faz sentido. Parece que o sistema já está vencendo. Não importa, Ele te chamou. Deus te chamou. Deus nos chamou. E não é para viver de uma forma racional, porque eles não venceram aqueles homens de uma forma racional. Não é a quantidade, mas sim o valor no coração daqueles que ficaram. E se você estudar, você vai ver o que Deus estava procurando. Escute, Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a enfrentar a racionalidade, aquilo que é natural, o cálculo humano, para despertar o sobrenatural. Pessoas que estejam dispostas a entrar em ambientes e quebrar o seu perfume e deixar tomar conta daquele lugar. Você sabia que dentro de você tem um perfume muito caro? O problema é que a gente quer explicar tudo. Não, pastor, eu preciso de confirmação, de testificação. Tá bom. Não, pastor, mas é porque eu achei que ia ser assim.
Quem diz que Deus precisa da sua teologia? João capítulo 9, você não precisa abrir, porque nós já vamos encerrar. A Bíblia diz que Jesus curou um cego. Alguém se lembra? Curou o cego. Vamos passar toda a história. Mas eles depois quiseram saber. Chamaram o cego e falaram: vem cá, o que aconteceu? Quem era esse? Eles falaram: eu não sei. Eu só sei que antes eu não via, mas agora eu vejo. Pastor, o que isso quer dizer? Tem muita coisa que Deus vai fazer na sua vida que não tem explicação. A única coisa que você vai saber dizer: eu era e agora eu sou. Antes eu era e agora eu sou. O que Jesus fez está feito. O que nós precisamos é crer, nos apropriar disso e dizer: eu vou reconhecer Ele com tudo que tenho. Tem uma música que parece hipérbole do Paulo César Baruch, que ele diz: eu queria ter mais que uma vida. Mais que uma voz, perdão. Mais que uma voz, gente. Parece um hipérbole isso, não parece? Só que deixa eu te falar uma coisa. O problema é que quem começa a entrar no lugar onde Jesus está, começa a fazer umas coisas que quem olha à volta parece coisa de doido. Pastor, olha para a pessoa do seu lado, diga para ele assim: ó, você não é daqui. Então por que você se preocupa tanto com o que falam de você aqui? Por que você quer se preocupar tanto com quem está aqui? Está vendo, gente? Como a gente fala algumas coisas e às vezes a gente não acredita. Como assim? Ei, tem coisa que me faz sentir orgulho. Pastor, credo, me faz sentir orgulho. Esses dias o Lucas falou que os filhos deles têm uma lista de pessoas apaixonadas por Jesus. E tem coisa que eu vou te falar: tem gente que quer aparecer no Guinness Book, tem gente que quer aparecer no livro dos recordes, né? Rapaz, mas eu me senti muito mais orgulhoso do que aparecer nesses lugares. Porque na verdade eu fui chamado para marcar a minha geração, quem está à minha volta, ok? E eu apareci no livro deles. Sabia? Eles têm um ranking lá. E eles disseram assim para o pai dele: pai, a gente tem uma lista de quem é mais apaixonado por Jesus na igreja. Sabe por que eu fiquei feliz? Eu peguei o primeiro lugar, velho. William, ele deram o segundo para você, cara. Pastor, como assim? Os nossos olhos precisam brilhar por Ele, a ponto da próxima geração ser despertada a amar a Ele por isso. O Evangelho não é um jugo, não é opressão, é libertação. Eles precisam olhar para nós e dizer: eu quero ser que nem ele. Gente, colocou acima do papai dele, gente, eu fiquei doido. Esses dias eu fui no aniversário deles, o Miguel me deu o primeiro pedaço de bolo. Até hoje eu não consegui digerir isso. Pastor, como assim? Nós precisamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta com a nossa convicção. Chega de falar de algo que não cremos. Deus está te chamando para entrar num lugar que não faz sentido. Deus está nos chamando para entrar num lugar que parece não ser nosso. Obrigado, Marcelo. Que parece ser ridículo. Sabe, tem gente que vai dizer assim: está querendo se aparecer, deixa falar. Mas decida chegar diante dele e derramar o que você tem de melhor. Fica tranquilo, só faz a sua parte. O perfume vai tomar toda a casa. É isso que ele chamou. É para isso que ele nos chamou.
Gente, o Evangelho é muito mais. É muito mais do que reuniões. Se trata de uma pessoa. Se trata de Cristo. Se trata de uma verdade. E Ele tem sim que mexer com o meu e com o seu estilo de vida. O problema é que nós vamos nos enchendo de tantas coisas. E aí vai passando os anos. Quanto mais anos se passa, mais intelectual nós ficamos. Nos achamos os crentões. Escute, quanto mais anos, mais quebrantado nós deveríamos ser. Pedro achou que ia arrasar. E às vezes o nosso problema é esse. A gente acha que a gente vai arrasar. E aí quando ele se frustrou, ele negou Jesus. Ele disse para Jesus: não, eu não vou fazer isso, não é isso? Mas ele foi lá e negou Jesus. Ele se frustrou com tudo que estava à volta dele. Ele se frustrou consigo mesmo. Aí ele voltou a fazer o quê? Pescar as práticas antigas. Tem gente que não está querendo mais viver o ministério, não quer viver o que Deus chamou, porque se frustrou. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está te chamando de novo. Vem cá, comer um peixinho fresquinho. Ei, você está pescando de novo? Eu não falei para você fazer isso. Vem cá. Alguém viu alguém pescando a não ser Pedro? Cita-se a Bíblia, isso ou não? Cita ou não? Sim ou não, gente? Não. Jesus chamou ele. A Bíblia diz que ele estava sem roupa, não é isso? Só que ele chegou até Jesus na praia, comendo um peixe que não era natural. Pastor, como assim? Deus falou: ó, vem aqui. Vem comer comigo do que é sobrenatural. Para de pescar aí, vem cá. Eu vou te dar uma comida que não é daqui. Você não me viu pescando aqui. E ele disse: você me ama? Jesus disse: tu sabes. Depois, você me ama. 3 vezes ele falou com Jesus. Ou melhor, Jesus falou com ele. Sim ou não, gente? Quantas vezes Pedro negou Jesus? E quantas vezes Jesus perguntou se ele amava? Sabe o que ele estava dizendo? Esquece tudo que passou. Eu tenho algo novo para você. Para cada vez que você me traiu, eu libero perdão. Escute. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu não sei o que especificamente está nos impedindo de viver o sobrenatural. Só que nós lemos textos que diz que o que Deus quer é que você viva o sobrenatural. Basta você crer. Tudo que nós precisamos é crer. Pastor, por que o senhor falou da ceia? A gente está esperando acontecer algumas coisas que já aconteceram. Para de ficar esperando. Ele está te chamando. Não para entrar num lugar que você já entrou. Ele quer que você vá para lugares mais altos, mais profundos. Pastor, e para quem não quer? Jesus faz o que fez com Judas. O que tem que fazer, faça logo. Você vê como Jesus é enfático, né? Se você tem convicção de algumas coisas, você não quer ouvir a voz de Deus, faça logo. Pastor, credo, não é. Porque você precisa crer naquilo que você está fazendo. Eu e você, nós precisamos crer. Tudo que Cristo está nos chamando para esse tempo é para que nós vivamos de uma forma que impacte quem está à nossa volta.
mas não simplesmente pelo que falamos, mas sim pelo que fazemos e entregamos. O que chamou a atenção de todo mundo foi o que aquela mulher entregou, não foi? Eu só quero que você entenda que ela fez isso porque ela cria quem era Jesus. Que os nossos olhos sejam abertos dessa noite e nós reconheçamos de fato quem é Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, fale com Deus nessa noite. Abra o seu coração e fale com Ele. Ele não quer parte da sua vida, Ele quer você por completo. Ele não quer só o seu coração, Ele quer os seus braços, o seu pensamento, o seu corpo. Ele quer tudo. Entrega Ele essa noite. Pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o Teu rosto, fui perdoada logo que Te vi. Todos os meus tesouros vou derramar. Ele vai te surpreender nessa noite. Eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Vamos, quebra o vaso, quebra os conceitos, quebra os valores, quebra os pensamentos agora diante dele. Aos Teus pés estou, Toda a estrutura caia por pra terra. render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o Teu rosto,
derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Deixe quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria um vaso outra vez. Deixe quem quiser falar, não importa o que vão dizer, O perfume está começando a exalar. eu quebraria um vaso outra vez e outra vez. Senhor, aos teus pés, Senhor, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, Senhor. Meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do Feche seus meu olhos. amado. Comece a falar com Ele. Lance diante dele as suas angústias. Sabe, diga para Ele o que está no seu coração. Talvez você se frustrou, você se chateou. Você precisa se esvaziar de tudo isso. Lance tudo isso diante dele. Deixa Ele determinar o seu ritmo. Deixa Ele dizer como vai ser as coisas. Mas não faz sentido. Eu já tentei. Não, para de calcular. Deixa na maçã da calababa. De calababa, Do perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. para de pôr limites. Não, isso não. Aquilo eu não vou fazer mais. Não. Deixa Ele quebrar os seus conceitos. Decida fazer o que você nunca fez. Tira a expectativa do que é natural. O sobrenatural há de tocar a sua vida nessa noite. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Eu quero meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu creio demais na oração pelos outros. Uma coisa que sempre vai acontecer aqui é isso. Pastor, eu não gosto disso. Perdão, você vai ter que procurar outra igreja para congregar. Eu não vou mudar por causa de você. Se você acha que é excesso, tem outras que não gostam disso também. Mas eu creio no que a Bíblia diz, que nós devemos orar uns pelos outros. Por isso eu queria que você saísse do seu lugar. Por favor, procure alguém para você orar. Alguém que você não tem contato. Deixa você ser usado como um bálsamo na vida dessa pessoa. Eu creio nisso.
e sai do seu lugar. Não ora não com o seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe. Não faça isso não. Procure alguém. Eu sinto que um bálsamo vai ser liberado nessa noite. Não só de adoração, mas também de cura. Tiago, capítulo 5, verso 16 e 17 diz: orai uns pelos outros para que haja cura. Vamos. Deus vai te tirar do lugar que você está. E assim como o cego, você vai dizer: eu era cego e agora vejo. Deixa Ele entrar no seu interior. Meu perfume me e mudar os seus valores. Deixa Ele mudar os seus valores. Basta um olhar no teu rosto. Deixa Ele mudar os seus valores. Fui perdoado. Deixa Judas vir pra fora. Chega dele ficar escondido aí dentro. Enquanto Judas estiver aí, Maria não flui. Maria vai derrubar a estrutura que Judas levantou. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. O perfume vai encher a casa. Aos pés do O meu perfume vai encher a casa. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Não se preocupe com o tempo. Deixa fluir. Não se preocupe com o tempo. Tudo aquilo que Judas gerou dentro de você, valores de Judas estão sendo derrubados. Os valores de Maria começam a fluir. Quero te entregar, Senhor. Aos teus pés eu sou, pra render tudo que sou a ti. Pastor, eu não sei, eu estou meio perdido. Meu melhor. Não é sobre o que fazer, é sobre o que derramar. Quando você não souber o que fazer, se prostre e derrame o que você tem de melhor. Pronto. Teus pés, Senhor.
presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado. tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale muito, muito mais. Do perfume derramado. Tua presença vale muito mais. Deixa quem quiser falar. Eu só quero viver a ti, tudo que eu tenho. Aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado. tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu não sei você, mas quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. Te amo, Jesus, eu te amo. Eu não sei, quanto mais eu quero gastar minha vida, quanto mais projetos e sonhos vêm, e eles começam a fluir, mais projetos e sonhos surgem. Porque o reino de Deus é uma fonte inesgotável. Isso é evangelho, isso é reino de Deus. Que o
Espírito Santo hoje quebre toda a estrutura que Judas gerou dentro de você, que dizia exagero, não precisa. Que o Espírito Santo quebre todas essas estruturas, que os valores que estavam em Maria de derramar tudo que tinha seja gerado no seu coração. Ambientes serão transformados. Ambientes serão transformados pelo perfume derramado. Cristo em vós é a esperança de glória. Não se trata de fazer nada, se trata de reconhecer quem Ele é, só isso. Aquela mulher não tinha um instrumento na mão, não tinha um microfone. Por mais que às vezes é tudo que nós temos. Eu sei, tem dia que eu estou com o microfone que dá vontade de quebrar o violão. Eu acho que deve ser até errado isso, mas sabe quando você quer fazer uma coisa aqui? É normal. E ela falou, eu vou quebrar aqui. Escute, pare de achar que é exagero. Por mais que façamos, nós não vamos superar o preço que Ele pagou por nós. Só reconheça Ele. Decida viver no sobrenatural. Creia que existe mais. Não acabou. Não acabou. Existe mais. Deus quer dar experiência para você que você nunca teve. Não se conforme. Para de fazer ou de querer fazer o que é natural, quer contar as moedas. Para de querer contar as moedas. Isso é o racional. Decida derramar o que você tem de mais precioso. Eu queria que você pudesse aplaudir seu Senhor comigo. Sabe o que eu tenho orado nesses dias? Eu tenho pedido a Deus se revela a cada um daquela igreja. Gente, está acontecendo no Islã. O Bill falou para mim que existe alguns islâmicos extremistas que estão acordando no meio da noite com um sonho, vendo Jesus, tendo a visão de Jesus e estão se convertendo. Eu também quero ver. Pastor, como assim? Não estou satisfeito com as experiências que eu tive. Eu sei que tem mais. Se Ele pode aparecer para os islâmicos, Ele pode aparecer para você. E é isso que eu tenho orado. Se revela a nós, Jesus. Nós precisamos te ver. Amém. Queria que você se sentasse. Nós já vamos encerrar.